Deus. A Bíblia Sagrada vem dizendo também que Lucas, o médico amado do Senhor, ele menciona Jesus através da descendência de Adão. Mas o Evangelho de João, ele vem mencionando Jesus sendo ele o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Mas nessa noite nós queremos saber que o nosso Deus que está no céu, a carne que veio para andar sobre a face dessa terra, ele morreu, padeceu sim na cruz do Calvário. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para te dar a vida. Ele ressuscitou para dizer: meu filho, eu estou contigo nessa peleja. Filha, eu estou contigo no tema. Mas eu te digo nessa noite, meu irmão, pode você estar pensando que você está sozinho, mas na noite de hoje Deus te levanta no trono para poder te dar a tua vitória. Ainda que você esteja pensando que a sua luta tem acabado, mas não te preocupa, pode ir até mesmo diante dessa porta. Mas na noite de hoje Jesus te levanta para te dar a tua vitória. Se você se levanta a tua mão e agora Deus nessa saúde. A Bíblia Sagrada vem dizendo que havia na cidade de Jerusalém uma festa, sendo assim uma festa considerada como a Páscoa, onde a qual essa Páscoa era realizada a festa de adoração como a festa solene do Senhor. A Bíblia diz que Deus chamara Moisés para diante de Moisés falar: Moisés, meu filho, faz com que todo esse povo venha se reunir e diante da minha presença ele possa cultuar, ele possa até mesmo apresentar a festa. Primeira festa que era mencionada era a festa até mesmo por nome de Páscoa. A segunda festa era a festa até mesmo do Pentecostes. A terceira festa era até a festa da primícia. E diante da festa da Páscoa, a Bíblia Sagrada vem dizendo que Deus do céu olhara para Moisés e disse: Moisés, faz com que o meu povo que esteja reunido, ele possa me adorar diante da minha presença. E quando ele estiver aqui diante de mim, faz com que eles possam estar cultuando no dia da Páscoa. Faz com que ele possa pegar a sua oferta e diante do altar chegar diante dos sacerdotes e até mesmo ofertar a tua oferta. As ofertas que era mencionada diante daquele tempo. A Bíblia Sagrada, irmão, vem dizendo que aquela oferta era necessário todos estarem trazendo até mesmo o cordeiro. Todos traziam até mesmo a tua oferta solene diante do Senhor. Por nome, até mesmo a outra oferta que ele trazia seria o gado. Mas a Bíblia Sagrada vem dizendo que aqueles que não tinham condição, aquele que não tinha um bem financeiro, ele teria adotar a ordenança de poder, até mesmo diante de Deus, não aparecer de mão vazia, mas apresentar ali diante de Deus as ovelhas, ou seja, também apresentar diante de Deus ali até mesmo o gado, sim. Mas também eles que não tivessem até mesmo condição, ele teria adotar a ordenança de apresentar até mesmo a rolinha, também a pombinha diante de Deus, para nunca ele apresentar diante de Deus em mão vazia. Eles, até mesmo diante daquela situação, apresentam assim, ali diante dos sacerdotes. Mas a Bíblia Sagrada vem dizendo que diante dessa festa era em Jerusalém. Jerusalém foi a terra onde a qual Deus levara até mesmo o salmista Davi para poder reconstruir aquela terra. Mas antes de Davi reconstruir a terra de Jerusalém, a Bíblia Sagrada vem dizendo que existia um homem por nome de Neemias. A Bíblia Sagrada vem dizendo que esse Neemias estava lá dentro do palácio do rei Artaxerxes, onde a qual ele estava servindo aquele homem. Ele era o copeiro do rei. E até então alguém bate na porta desse rei e disse: olha, Neemias, a cidade de Jerusalém, ela teve os seus muros até mesmo derrubados. A cidade de Jerusalém, ela teve os seus muros destruídos. A cidade de Jerusalém, ela foi saqueada, por quando não sobrou ninguém aqui diante da cidade de Jerusalém. Neemias, eu quero que você venha saber que a tua parentela estava lá, está sofrendo. Neemias, a Bíblia Sagrada vem dizer que ele se prostra diante de Deus e pede permissão a Deus para que ele possa seguir na maneira certa diante do Senhor. Quando até então Neemias, ele fala com Deus diante da terra, a Bíblia vem dizendo que o rei Artaxerxes disse: Neemias, não fica desse jeito. Se o teu povo está lá e você está aqui, você está passando bem, mas o teu povo não está bem, eu te digo, Neemias, vai lá, por quando leva o meu selo, por onde você chegar, Neemias, eu quero que você mostre esse selo, e diante desse selo, meu jovem, eu quero que você chegue lá, por quando se alguém se levantar, diga que foi o rei que te mandou. Sabe o que Deus já manda te dizer na noite desse dia? Deus manda dizer desse jeito: pode alguém querer te levantar contra a tua vida, mas eu quero que você levante a mão e diga: foi o rei que mandou eu ir. E quando o rei manda,
por nome de Eliasibe, um sacerdote que estava na cidade de Jerusalém. E ele também chamou um homem por nome de Salom. Esse Salom foi a qual esse homem reconstruiu a porta das águas, para que assim todas as pessoas que chegassem na cidade de Jerusalém pudessem saber que ali tinha a porta das águas. Mas o homem, o sacerdote do Senhor, por nome de Eliasibe, ele reconstruiu a porta das ovelhas. Dizendo, meus queridos, que há um Deus no céu, que ele é o pastor das ovelhas. Mas a Bíblia vem dizendo que o pastor, ele só entra pela porta, mas aquele que entra pela janela, ele é salteador. Mas o pastor, ele fala e a ovelha ouve a voz desse pastor. Quando Deus ele fala desse jeito, dentro desse Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo a seguir, Deus está dizendo que existe um Deus que é pastor das ovelhas. Mas sabe o que Deus está dizendo? Também para que você possa reanimar o seu coração, porque Deus não quer ninguém de cabisbaixo. Deus nunca quis ninguém com a cabeça para baixo, porque quem olha para baixo é que está com o olhar de derrotado. Mas aquele que está diante de Cristo Jesus, ele leva o olho para o alto, porque aquele que levanta o olho, ele repreendeu a mata da voz. E o que tu falou da você era para que eu não me ideia. Você vencedor, você vencedor, você vencedor. E ele está o vencedor de Deus nessa noite. O pastor, quando ele fala, as ovelhas ouvem. E a Bíblia Sagrada vem dizendo que o pastor, ele entra dentro do aprisco e lá está a tua ovelha. Assim, o pastor entra dentro do aprisco e lá está a tua ovelha. Se você dá uma olhadinha para o lado, você vai ver que dentro do aprisco está as ovelhas, mas também o pastor já chegou aqui nessa noite. A Bíblia diz que o pastor das ovelhas, ele entra pela porta. Sabemos nós que é para poder você entrar pela porta. Muitas das porteiras existe uma trinca, elas existe uma maçaneta. Você abre essa porta, mas a Bíblia vem e diz que eis que a tua porta e bato. Aqueles que ouvem a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus, por sua vez, ele é o pastor das ovelhas. Ele entrou e encontrou as ovelhas nos apriscos. E sabe o que Deus quer para a tua vida nessa noite? Olhe para o irmão do teu lado, mas não precisa tocar. Diga, Jesus. Diga com fé, Jesus não está mais aqui. Diga, você sabe o porquê? Diga, ele está lá em casa agora. Diga, ele está lá em casa agora. Labor, pecado, tudo no mundo. Ele está morando pela cadeira passagem. Fala para cá, pelo da PC. Ele está acabando pelo da PC. Ele está dentro da sua casa. Você é ovelha. E aonde é ovelha? O pastor para a porta. 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 Que se deu para o céu. É tudo no céu. É tudo no céu. É tudo no céu. É tudo no céu desta terra. Não precisa desanimar, não precisa, porque quando o pastor chega, ele traz ânimo. Não precisa olhar para baixo, porque eu já te disse nessa noite, quem olha para baixo é sinal de derrotado, mas crente em Cristo Jesus, ele olha para cima e diz, o meu é o céu, 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 e ele Deus está, é onde Deus vai morar com ele. Eu serei breve nas minhas palavras, mas se Deus mandar eu irei mais além. Mas vem comigo nessa noite e me acompanhe, por favor. Quando eu te disse que o sacerdote por nome de Eliasibe, ele reconstruiu a porta do gado ou das ovelhas, a Bíblia Sagrada vem dizendo que o próprio Neemias, quando estava ali presente diante daquela situação, Neemias ele chama Eliasibe e diz, olha meu rapaz, você é sacerdote, mas sabemos nós que a tradição de Jerusalém é poder estar ali com o gado, que estás ali com as ovelhas, mas vai lá, reconstrói essa porta, por favor, porque nós não queremos que a cidade de Jerusalém esteja destruída. Quando até então
Artaxerxes, porque o rei já tinha determinado que quando ele reconstruísse esse muro, ele voltasse para o palácio com aquela carta que ele tinha entregado a esse homem. Portanto, esse próprio Neemias, quando ele reconstruiu isso, a Bíblia Sagrada vem dizendo que ele volta para o palácio onde estava esse rei com o nome de Artaxerxes. Quando até então esse rei chega e vê o próprio Neemias, ele disse: mas você já fez isso? Foi tão rápido, foi tão ligeiro que você está aqui na noite desse dia já. Neemias então disse: ora, Senhor, o povo que estava comigo, ele aplicou o coração para aquilo que ele estava a querer fazer. Sabe, então, ora, rei, esse povo que estava comigo, ele teve a total obrigação no teu coração, ele teve o desejo de reconstruir aquele muro. Mas quando alguém tem um desejo, quando alguém ele quer alguma coisa, ele aplica o coração naquilo que ele quer fazer. Talvez que você esteja aqui nessa noite dizendo: meu Senhor, eu quero aqui a minha família na tua presença. Mas se você aplicar o coração de Deus, na presença de Deus, se você aplicar o teu coração na mão de Deus, fazendo essa petição, tenha certeza que a hora de Deus na tua vida vai chegar. Quando até então esse próprio Deus, ele olhar do céu e encontrar você na face dessa terra, ele então vai olhar e vai dizer: minha filha, eis que é chegada a hora de você contemplar o desejo do teu coração. Quando Deus disse que o próprio Neemias estava ali reconstruindo a cidade de Jerusalém, a Bíblia Sagrada, meus irmãos, vem dizer o que? Ali aquele Neemias volta para o palácio do rei Artaxerxes. Mas na noite desse dia, se eu pudesse nomear, se eu pudesse pensar uma palavra temática para a noite desse dia, eu queria que você repetisse juntamente comigo, dizendo: diga adorador na fila. Diga adorador na fila. Me acompanhe, por favor. A Bíblia Sagrada vem, meus queridos, dizendo que esse Neemias reconstrói a cidade, mas o tempo de Neemias ele é passado. A Bíblia Sagrada diz que o próprio João, escrevendo acerca do Filho de Deus, ou seja, do nosso Jesus, ele disse que esse Jesus, ele era o verbo que se fez carne. Mas esse Jesus foi caminhando, e quando ele chegasse na cidade de Canaã, na Galileia, a Bíblia nos diz que esse próprio Jesus, ele teve ali, até mesmo transformando aquela água em vinho, lá dentro daquela festividade, lá dentro daquele casamento, onde agora ele foi convidado pelo seu parente, onde agora ele foi convidado pelo seu primo para estar ali. Mas a Bíblia vem dizendo que a mãe de Jesus, quando ali no capítulo de número 2 a seguir, ela diz: Jesus, meu filho, é esse que já é acabado o vinho da festa. Jesus olha para aquela mulher e diz: mas minha senhora, o que é que eu tenho a ver com esse vinho? Não é chegado a minha hora ainda nesse dia. Jesus estava dizendo que o casamento dele seria de uma forma diferenciada, e talvez nunca saltaria aquele vinho na festa de Jesus, porque Jesus estava dizendo naquele instante que o casamento dele aconteceria depois que a lei de Deus ele padecesse na cruz do Calvário pela tua vida. Você é a noiva de Cristo Jesus, mas te prepara, porque Jesus está de olho em você. Mas te prepara, porque Jesus está de olho
fila. Um adorador na fila. Faça com a tua mão assim, por favor. Faça assim com esse dedo indicador, dedo de profeta considerado. Diga: eu sou um adorador. Eu posso estar na fila, mas Jesus está me vendo. Adore a Deus nessa noite, Jesus. Jesus está te vendo. Não importa quanto tempo você tenha tido oportunidade. Não importa quanto tempo você tenha orado pelos teus. Não importa o tempo quando você tem dobrado os teus joelhos nas madrugadas. Não importa o tempo quando você tem diante de Deus. Mas o importante é que você é adorador. E quem adora é que está na fila. Esse que diante dessa terra existe até mesmo uma ordenança. Quando você chega diante de uma agência bancária, lá está uma placa dizendo: essa aqui fila única para pessoas cegas, para pessoas coxas, para pessoas paralíticas, para pessoas gestantes, para pessoas que têm criança de colo. Mas se você chega a entrar nessa fila, alguém diz para você: meu rapaz ou minha senhora, você está no local errado, a sua fila é aquela de lá. Talvez você vai, olha para aquela fila, vê aquela extensão de fila e volta para o final. Talvez você chega antes daquele local e disse: esse é a minha vez para chegar. Talvez aquela pessoa que estava para te atender diz: volte amanhã, porque já foi encerrado o expediente. Você volta para casa, mas não é atendido. Mas na noite desse dia, poderia você ter ido numa agência bancária, poderia você ir até mesmo diante de uma agência de um hospital, você poderia ter ido diante de outros lugares, até mesmo entrar diante até mesmo de um veículo por nome de ônibus. Lá também tem sim, porque eu te digo desse jeito, porque eu já vi. Estava eu vindo da cidade de Salvador, até mesmo a cidade de Entre Rios, quando até então você estava ali na cidade de Leme, no estado de São Paulo. Quando nós pegamos aquele ônibus e entramos naquele ônibus, nós vimos lá até mesmo ali naquele lugar. Aqui esse assento é para pessoas secas, para pessoas coxas, para pessoas que têm criança de colo, mulheres gestantes ou até mesmo pessoas obesas. Então Deus me levou nessa palavra e eu disse: mas meu Deus, o que é isso? A Bíblia Sagrada veio dizer o que? Ali diante da cidade de Betesda existia um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Mas a Bíblia Sagrada veio dizer os queridos que existia um tempo que foi ordenança diante do povo de Israel. Quando alguém tivesse um filho enfermo, ele teria a total ordenança de pegar aquela criança, pegar o teu filho e durante 6 anos ele tratar, ele alimentar. Ele teria a total ordenança de pegar essa criança e também assim sustentar. Mas quando ele completasse 7 anos, ele colocaria até mesmo fora da tua casa, porque era considerado uma maldição na família alguém que teria um filho, alguém que teria uma filha que nascesse enferma. Mas até então essa era a ordenança do homem. A Bíblia Sagrada veio dizer que aquele homem tinha 38 anos e se achava enfermo. 38 anos mais 6 é igual a 45. Então aquele homem tinha 45 anos de idade, mas há 38 anos ele estava no final da fila. A Bíblia Sagrada veio dizendo que o nosso Jesus, o Filho de Deus, ele tinha 33 anos de idade. Então isso é sinal que quando Jesus nasceu, aquele homem já estava lá no final da fila. Imagine aí alguém que tem, até mesmo uma pessoa que tem algo para resolver, quando chega adiante de alguém, a pessoa diz: volte para trás porque o seu dinheiro não está, volte para trás porque o seu dinheiro acabou. Porquanto naquele homem não era diferente, aquele homem não tinha dinheiro, mas na face dessa terra sabemos nós que quem tem dinheiro manda, mas quem não tem fica na fila. Mas na noite desse dia eu venho como profeta de Deus, essa noite eu venho como profeta de Deus
mais você vai esquecer dessa palavra. E ainda que você esqueça, mas Deus não esqueceu de você. Igreja de Capianga, eu já ouvi, já participei. Pessoas comentam dizendo: a igreja de Capianga é uma bênção, lá é fogo puro. Permanece desse jeito, porque vocês evaporam tudo. Talvez pessoas que estejam aqui se sintam enfermas, porque não tem ninguém para ajudar. Mas irmão, você não sabe o que eu estou passando. Mas irmão, meu filho não está aqui. Mas o que interessa é isso para você? Deus falou que Ele não vai trazer. Deus lhe disse que Ele não vai trazer. Pode você dizer que não tem jeito, que você está chorando já tem muito tempo. Mas não importa o tempo que você tem chorado, que você tem orado. Mas muitas das vezes é Deus te provando até o dia que você aguentar. Quando você não mais aguentar, Deus disse: então me dá para cá a tua vitória. Me dá para cá a tua promoção, porque eu transformarei ela em vitória. Um adorador na fila. Vem comigo, me acompanhe, por favor. Daqui a pouco eu já encerro. A Bíblia Sagrada vem dizendo que na cidade de Jerusalém havia um tanque em hebreus por nome de Betesda. A palavra Betesda, por sua vez, é uma junção de duas palavras hebraicas, que quer dizer Beet ou Bekit, ou seja, lugar de misericórdia ou lugar de casa, ou seja, casa da misericórdia divina ou lugar de misericórdia. Sabemos nós que esses lugares é onde a pessoa chega para ir em busca de uma cura, as pessoas chegam para ir em busca de um milagre. Mas a Bíblia Sagrada vem dizendo que ali na cidade de Betesda tinha aquele tanque, e aquele tanque, diz a Bíblia que um anjo, ele vinha, ele movia as águas em um certo tempo. Talvez nós estejamos até mesmo imaginando, vem comigo e imagine juntamente comigo, talvez chegar até mesmo 8 horas da manhã, lá vinha aquele anjo, movimentava as águas. Aquela primeira pessoa que vinha, estava na frente, era curado. Vinha a segunda pessoa, 8 horas da noite, o anjo movimentava as águas. Vinha aquela pessoa que estava na fila, era curado. Lá vem o paralítico, se arrastando pela beira do caminho. Quando ele chega na vez dele, o anjo não movimenta mais a água. Ele volta para o final e abaixa a cabeça. A Bíblia Sagrada vem dizendo que aquele homem tinha 38 anos, que ele se encontrava enfermo, que ele se encontrava na fila. Quando Deus, ele vendo que aquele anjo estava fazendo isso, primeiro, uma coisa que eu quero deixar para você: anjo, ele é criado por Deus, assim como eu e como você. Nunca Deus, ele fez e nem nunca vai fazer acepção de pessoas. Você sabia disso? Então diga assim: Deus me escolheu, e ninguém vai impedir, porque eu sou escolhido de Deus. A Bíblia nos diz que vinha um anjo em um certo tempo agitava as águas. Sabemos que o anjo, ele é criatura de Deus, e nunca Deus ele fez acepção de pessoa. Diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 11, que Deus ele não faz acepção de pessoa. O anjo vinha, movimentava as águas, mas sabemos nós que ali tinha coxo, ali tinha cego, tinha paralítico, tinha muitas pessoas que sofriam de enfermidades, mas aquele povo estava ali na fila. Mas atrás daquele povo tinha o paralítico. Aquele povo chegava, imagine aí, estamos todos nós aqui, e aquela porta está lá, uma banda aberta, querendo nós todos sairmos ao mesmo tempo. Imagine o que vai acontecer. Se tiver crianças, as crianças vão ficar machucadas. Se tiver idosos, os idosos vão ficar machucados. A pessoa vai dizer: eita, nós saímos todos de vez, mas eu passei apertado, mas eu me machuquei. Deus, ele não quer que ninguém se machuque, e ele nunca quis
que ninguém ficasse defamando. Mas por isso que eu te digo que aquele anjo era uma criação daquele povo, para que a pessoa pudesse acreditar que aquela água que era agitada era pelo anjo e eles desciam. Mas a água era agitada, mas não pelo movimentar. E a Bíblia não diz que Jesus foi aquela história. Saindo Jesus da cidade de Canaã da Galiléia, ele passa na cidade de Samaria. Ele passa também diante de um oficial do rei. Jesus, primeiramente, conversando com a mulher samaritana, ele disse: mulher, eu quero beber água. E a mulher disse: olha, meu senhor, os judeus ele não se dá com os samaritanos, mas nós estamos aqui diante do poço onde nosso pai Jacó, ele pegou água, deu de beber aos seus filhos, deu de beber ao teu gado, e nós estamos aqui retirando água. E Jesus disse: olha, mas me dá um pouco dessa água, porque eu estou com sede. A mulher disse que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus disse: olha, mulher, se você bem soubesse quem está te pedindo água, ele te daria água, e essa água faria jorrar uma fonte para toda a tua vida. Aí a mulher disse: mas Senhor, mas foi o nosso pai Jacó que nos deu esse poço para nós beber dessa água. E Jesus disse: eis aqui quem é maior que Jacó. Jesus disse àquela mulher: mulher, eis aqui quem é maior que Jacó. A mulher disse: mas meu Senhor, mas nós adoramos aqui nesse monte. A Jesus disse: mas vocês estão adorando aqui, mas não é aqui o lugar de se adorar. Eis que a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga: Jesus já me encontrou. Eu sou um adorador. Então demonstre isso dando glória a Deus. Você é um adorador. Diz a Bíblia Sagrada que lá estava aquele homem. Jesus vem, lá está aquela multidão. Jesus passa pelo primeiro e diz: mas o que é que está acontecendo? Todo esse povo que estava aqui, aquele pessoal conta aquela história que estava ali acontecendo ali diante da cidade de Jerusalém. Sabemos que estava acontecendo uma festa com o nome de Páscoa. Jesus disse: mas a Páscoa está lá e vocês estão aqui diante desse tanque. A pessoa disse: olha, Jesus, aqui tem um anjo que em um certo tempo ele movimenta a água, e aquele que desce primeiro, ele é curado de qualquer enfermidade. Diz a Bíblia Sagrada, queridos, que diante daquele tempo Jesus disse: mas essa história que vocês sabem. Jesus vai e diz: e por que essa fila grande? Aquela pessoa diz: Senhor, eu não sei, mas aqui tem um homem que tem 38 anos, ele já é experiente nessa área. Vai lá e pergunta tudo o que ele vai te dizer. Jesus sai da fila e vai para o final da fila e disse: meu rapaz, por que você está aqui? Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem disse: Senhor, meus pais me abandonaram, estou aqui há 38 anos, mas aqui não tem homem nenhum que me lance dentro da água. Mas quando eu tento ir, quando eu vou, vai outro e desce antes de mim. E todos os anos eu volto e fico no final da fila. Eu te disse nessa noite que o tema seria um adorador na fila. No versículo de número 7, aquele homem disse: Senhor, não tem homem algum que me ponha dentro do tanque, porque quando eu vou desce antes de mim. Jesus disse: não precisa falar mais nada, porque você aquebrantou meu coração. Com aquela adoração que aquele homem fez, Jesus disse: epa, rapaz, o que queres que eu te faça? Você quer ficação? Aquele homem imagina: Senhor, há 38 anos você me faz essa pergunta. Sim, Senhor, eu quero. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda.
a Deus pelo milagre. Ainda que não tenha homem algum, ainda que você esteja na fila, eu te digo, nunca saia da fila, permanece na fila, porque o importante não é estar fora, é estar na fila. Sabe por quê? Porque quando um homem pode, até mesmo diante de uma fila, ele pode parar, mas a fila de Deus, sabe o que é que ela acontece? A fila de Deus, ela tem o primeiro, ela tem o segundo, ela tem o terceiro, ela tem o quarto, ele tem o quinto, ele tem o terceiro, ele tem o primeiro, ele tem o segundo, ele tem o primeiro, ele tem o último. Diz a Bíblia Sagrada que os últimos serão o primeiro e o primeiro serão os últimos. Pode você estar como o primeiro, pode você estar como o último. Eu vou te dizer nessa noite, a profecia vai chegar, a profecia vai chegar, porque a filha de Deus ela anda, 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 a filha de Deus ela anda, 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 e você vai chegar, você vai chegar, e quando você chegar, Deus vai dizer, chega pra cama e anda. Pode uma mãe te esquecer tanto do teu filho, disse Jesus naquele exato momento, porque o nosso Deus chegou diante do profeta Isaías e disse: Isaías, meu rapaz, chega aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Quando Deus olha no céu e diz: Isaías, pode uma mãe esquecer tanto do teu filho, do fruto do teu ventre, ainda que essa mãe, Isaías, ela te esqueça, você sabe me responder? Isaías olha para a esquerda, ali não encontra ninguém que te ajudasse. Isaías chega na direita, também não tem ninguém. Isaías olha para trás, não tem ninguém. Isaías olha para frente, também não tem ninguém que te ajudasse. Mas naquele exato momento, o profeta Isaías olhou para o alto céu e disse: Senhor, só tu sabes, Senhor. Quando Deus olhou para o céu, Isaías, Deus vai te dizer: ainda que essa, ainda que esse, esqueça do teu filho, esqueça da tua filha, eu, Senhor, todavia, eu não me esquecerei de ti. Isaías disse: porque, meu Senhor, Deus disse: porque na minha mão eu trago gravado na boca da voz, a boca do comia, ele me disse que me der, a boca do comida aí, ele me decama todo mundo que me der, a boca do comida, ele me disse que me der, e não tá pra cair, ele pecava do que me deu, ele passava por todo mundo, ele me disse que me dá aí, a boca do comida, ele pecava por todo mundo aí, ele vai pro povo cair, ele me disse que me dá aí, ele canto comias, ele me decama da ele não coloca tudo aí, não importa o teu nome, deixa eu dizer, o nome de vocês, o nome de vocês, o nome de vocês, está na palavra de Jesus, ainda que o nome me esqueça, mas todavia, o meu Deus não vai te esquecer, não vai me esquecer, o teu nome está na palavra de Deus. Um adorador na fila. Papai, acabou, quem me deve essa um pouco no truque, até você. Lá botou que cantou, perceba, mas quer ver. Limitou, face, apagar, toque, canto, gol. Lá pai, faço, canto, gol. Rebatai, pecatacar, facica, nave, sou. Rebai, força, pai, condou, que é papilu. Camapuba, céu, toque, canto, rubens. Rebatai, canto, confiança, é para não dar. Repidi que tu, manto, força, pai, canto. Rapá, cavaço, pecar, manto. Ramadu, pecar, ou sou pecar, tu, globo, nada, certo. Diz-me o Senhor na noite desse dia, porventura eu, Senhor, não tenho dito para vocês que eu estou na tua frente, a mão passiva sobre a raia. Eu sou Deus que contempla o teu coração. Não adianta tentar
ainda que vocês pensem que estão só, eu, Senhor, estarei do teu lado. Diz-me o Senhor na noite desse dia, pois ainda que vocês pensem que eu me esqueci de ti, mas nunca eu me esqueci e nunca me esquecerei, porque eu contemplo a tua vida. Diz-me o Senhor na noite desse dia. Um adorador na fila. Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem começa a adorar a Deus, dizendo: Senhor, não tem homem nenhum que quando a água é agitada me lance no tanque. Aqui naquele instante Jesus encontrou um adorador na fila. Jesus encontrou um adorador na fila. Jesus encontrou um adorador na fila. Jesus vai te encontrar adorando na fila. Jesus já te encontrou adorando na fila. Então adore a Deus nessa noite. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Outro dia, quem sabe, permitindo Deus, nós terminaremos essa mensagem. Mas em nome de Jesus, nunca esqueça, você está na fila de Deus e tua vez vai chegar. Eu tenho a certeza que da próxima vez que eu voltar aqui, você vai dizer: irmão, a minha vez chegou.